Estou com a Filomena Russo, ela está me apresentando os detalhes do prédio, que é o Aqua Corporate, que foi ocupado por Casa Cor Rio de Janeiro 2017. E agora a gente vai falar de escolha de acabamento. Vamos falar do detalhe, então. E essa é uma fase em que você esteve muito presente. Sim, eu me envolvi no projeto a partir de outubro de 2014. Isso é na época em que tinham só escavação, ou tinha uma parte da fundação aí que ia começando, e era a parte, um momento, uma etapa de projeto em que os projetistas daqui do Brasil, a equipe que estava trabalhando, estava fazendo a compatibilização de estruturas com instalações e o desenvolvimento do projeto executivo. E a parte de acabamentos, ela tinha definições assim básicas de ou é um revestimento metálico ou um revestimento de pedra, mas não tinha o detalhamento evoluído e nem a seleção dos materiais feitas ainda. Você trabalha na Foster Partners há mais de 20 anos, é brasileira, veio participar mais ativamente, olhando mais de perto o projeto deles aqui no Brasil, e me falou sobre a questão da brasilidade, do uso de materiais que foram produzidos aqui. Mas, mais do que a questão especificamente da brasilidade, a questão da sustentabilidade e de uma agressão menor ao meio ambiente, porque diminuição de transporte e por aí vai. Então, eu queria que você me contasse um pouco dessas seleções, principalmente quando você fala das pedras, que você me contou das pedras e eu achei maravilhoso, né? Você fez um percurso no seu país, no Brasil, para conhecer onde essas pedras eram extraídas e etc. Como é que foi essa história, especificamente das pedras que foram escolhidas para esse projeto? Então, materiais, assim, eles sempre têm uma consequência no projeto, não só no que é essa aparência final, mas na construtabilidade do projeto e não só durante a construção, mas depois, na manutenção, na vida útil, na ocupação desse edifício. Então, a responsabilidade é de viabilizar a construção hoje e ter em vista o que tem que ser feito no futuro, né? Para que aquilo seja mantido e tenha a sua vida, a sua vida útil. Nesse caso aí de materiais, a gente não só era uma premissa do cliente de trabalhar com materiais locais o máximo possível, como era a nossa, de viabilizar, trabalhar com materiais e produtos que a gente pudesse encontrar aqui no Brasil. O detalhamento ele foi inicialmente feito assim, de uma forma bem indicativa, então ele dependia dessa seleção de materiais e produtos. Então, nesse ponto específico das pedras que você me perguntou, na verdade, eu acabei descobrindo muito material que eu desconhecia. Eu não tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil depois que me formei. Então, tem muita coisa que a gente vê, mas eu não tinha tido contato, eu mesma. Então, nós tínhamos uma especificação por exemplo, para um piso do lobby principal, que precisava ser um material de alta durabilidade, de resistência, de fácil manutenção. E, nesse caso, dentro dos materiais de acabamentos, era um piso branco, ou uma cor clara. E essa definição, a gente teve essa primeira reunião aí com o consultor de pedra da DGG, Paulo Jafarov, que nos apoiou aí desde o princípio. Ele trabalhou muito com a Tishman, conhece bem a Tishman. Nós não tínhamos, a Foster Partners, trabalhado ainda com o Paulo, mas deu muito certo. Foi assim, essa é uma parceria que funcionou desde o início. E ele nos ajudou aí a selecionar dentro das pedras brasileiras, o que atendia à necessidade de cada revestimento, de cada material, sendo piso, parede, ou bancos, como foi o caso. E dentro disso, a gente selecionou uma série de pedras aí que evoluiu de aprovar uma amostra pequena até a seleção de todos os acabamentos,
até ir buscar os materiais e selecionar os blocos nas jazidas, onde elas estavam localizadas, que foram em alguns lugares do Brasil. A gente teve aqui Espírito Santo, Minas e Rio Grande do Norte. Do Norte. E pedras lindíssimas e tem muito potencial, né? Assim, e é uma indústria que trabalha muito bem no Brasil. Então, assim, tem muita expertise, tem muita possibilidade. Eu acho que é só uma questão de explorar, porque material tem e disposição existe. Não, e você mostra. É muito bacana ver as suas fotos, você indo aos lugares, olhando. E tem uma coisa que você me mostrou que eu achei genial, que foi a paginação dessas pedras lá, antes das pedras irem ao Rio de Janeiro. Então, a paginação das pedras, quer dizer, tudo colocadinho, fotografado, é isso exatamente que a gente quer, para que não houvesse erro na hora que o material chegasse. Ainda mais se tratando de pedra, que tem variação de cor, de tonalidade. Então, é lógico que sendo um produto natural, é exatamente esse ponto. Vai ter uma variedade, mas em se estabelecendo os parâmetros de onde até onde ela pode variar, em se agrupando esses parâmetros, foi feita a seleção. Nós selecionamos os blocos. Depois dos blocos, esses blocos foram processados, foram fabricados em chapas. A dimensão dos módulos da paginação, sendo piso ou parede, ou até dos bancos, sempre levou em consideração a dimensão da chapa. O bloco tem aproximadamente 2,80 por 1,80, nesse caso dessas pedras. Então, a partir daí, são chapas que, depois de tratadas as bordas, o que nós fizemos foi dividir essa chapa nos módulos que se desperdiçasse o menos possível. Então, em torno de 90% a 95% de aproveitamento. Além disso, no caso específico da Fit Wall, que foi um elemento que você comentou que você tinha gostado, você tinha se interessado bastante, nós utilizamos a pedra sem tratamento nenhum. Então, ela é exatamente a pedra como ela é extraída lá na jazida. Tem as marcas das brocas e não tem acabamento nenhum depois disso. E o bloco, o tamanho desse painel é o tamanho do bloco. E é essa, bem na entrada, essa parede quase monumental. Né? E quantos metros de altura tem aquela parede? Então, aquela parede tem mais ou menos 14 por 9, mais ou menos. Mesmo naquela parede, que era nessa parte, como é que se chama? A casca do bloco? Como é que é? Então, eu também aprendi o nome dela. Assim, em alguns lugares chamaram de casqueiro, em outros costaneira. E o casqueiro, na verdade, ele é reciclado. Ele não é... Quando é utilizado, é reciclado para fazer enchimento, ou não é um material que é aproveitado assim, como material final de acabamento. Né? Então, quando nós criamos aquele elemento, era também uma forma de usar um material que era mais bruto, porque ele estava revestindo uma área, ele estava em frente a uma área que é um bloco de concreto que faz parte da estrutura. Então, ele tem esse caráter mais pesado. E, ao mesmo tempo que essa parede, quando ela encontra o piso, ela forma um espelho d'água. Toda aquela área foi revestida da mesma pedra. Então, a pedra que foi utilizada na face, o interno dela foi usada para fazer o revestimento do piso, em acabamentos diferentes. E em formatos diferentes também. Sim. Cada parte tem uma paginação diferente, mas sempre baseada naquele parâmetro de 2,80 por 1,80 e redividindo para aproveitar ao máximo. Mas mesmo nessa parte da casqueira, casqueiro, que não teria acabamento, vocês paginaram antes, como vocês gostariam exatamente que tivesse, a gente quer que monte assim. Então, lá, isso foi em Minas, porque a pedra veio do Rio Grande do Norte. Foi no Espírito Santo, na Brasigran, que foi a empresa que trabalhou com a costaneira. E vocês foram olhando, pedindo, não, troca aquele bloco ali para cá. E não é pedra de quebra-cabeça, são blocos que devem pesar o quê aquilo? Muito. Muito. E foram pedindo e foram trocando, né? Sim, até tem um videozinho depois dessa paginação.
Por quê? Porque não ia ter oportunidade de fazer isso na obra. Isso foi feito lá na fábrica. E, ao mesmo tempo, você comentou do dry layout também. É importante, nessas áreas nobres do piso, é que fosse vista toda a paginação para verificar os acabamentos, o posicionamento dos módulos, que era a entrada principal. Então, não é para ter surpresas depois. Esses módulos foram numerados, indicados exatamente onde eles forem instalados, mesmo porque, em se fazendo isso antes, você ganha tempo na obra depois, porque ele já vem todo separado e aí passa a instalação. Bem mais fácil para montar. Quebra-cabeça já vem mais numerado, é mais fácil para montar. Tem outra coisa que você mostrou também que é muito interessante, a gente explorou muito durante a cobertura de Casa Cor, que é aquele acabamento que está no lobby, que é aquele frisado que todo mundo pergunta um pouco o que é, né, na recepção. Tá. Então, aquele é um perfil estrudado de alumínio que tem uma dimensão de 20 centímetros de largura e a altura total. E a história dele, assim, a gente já trabalhou bastante com perfil estrudado aqui fora do Brasil. Então, quando nós começamos a pensar em usar o perfil metálico estrudado, era um dos materiais na lista dos materiais que cabiam no projeto. Eles, né, tinham o aspecto estético que se esperava, mas ele também tem um comportamento acústico, porque tem o lobby principal, ele tem um piso de pedra, ele tem vidro na fachada, tem estrutura metálica, tem um forro de gesso, mas tem uma parte de forro metálico também, tem vidro, tem muito material que então o perfil também ajudou nesse sentido. Agora, nós não encontramos o perfil disponível, então foi até sugestão da construtora, alguns fornecedores que poderiam desenvolver a ferramenta para fabricar a extrusão. E foi isso que foi feito. Nós tínhamos um perfil que era um parâmetro, e aí, trabalhando com esses fornecedores, a gente desenvolveu o perfil, que era um intermediário. Ele tinha um peso para uma proporção do desenho, que acabou encaixando no projeto, tanto em termos de custo quanto para a produção, e o próprio peso, né, por causa de fixação. E chegamos nesse perfil que foi selecionado lá, que foi instalado. Agora, vocês teriam fornecedores para um perfil similar ao perfil que era o referência de vocês fora do Brasil, mas vocês não queriam trazer material. Nem era viável por causa da quantidade também, uma quantidade pequena, e o tempo que leva para trazer, tem um imposto alto também, e a questão de no futuro para substituição, é complicado, né? E quando se trabalha com um produto que você vai usar bastante, em grandes quantidades, aí eu acho que pode até acabar sendo mais viável, mas nesse caso específico não valia a pena. Não teria sentido. Em termos de acabamento também de materiais cujas referências vinham de fora e que foram desenvolvidos aqui, o que mais que a gente tem, além desse acabamento do que é o friso que a gente mostrou tanto ali na Gisele Taina? Tem mais algum? Eu queria comentar uma coisa, essa coisa de cor. Essa foi curiosa, porque a gente trabalha com o que a gente fala, essa tabela RAL, R-A-L, que é quase universal, e que tem milhões de cores, enfim, acabamentos, e metálico, não metálico. Então, na verdade, todo mundo conhece a tabela RAL, mas aí, descobrir quem, na verdade, pode fornecer é outra história. Porque uma coisa é você tem a tabela de milhões de cores. É uma cor RAL. Tá bem, é uma cor estabelecida, que nem Pantone. Se tem lá uma referência, você sabe que aquele amarelo é a referência XB. Pronto. A mistura para chegar naquele amarelo. Quem é que faz? Porque daí tem assim, essa tabela RAL? Não, mas essa é a tabela que eu faço. Dessa tabela RAL é uma porcentagem desse tamanho. Assim, mas e aí para fazer o resto? Pode ser, mas demora 2 meses para
para produzir... Isso para ter um material específico naquela cor. Acabado naquela cor. Então, teve também o passeio ao longo do tempo para conseguir. Mas conseguiu quem já tivesse ou teve que pedir para ele desenvolver? Algumas foram cores desenvolvidas que, quando ela está desenvolvida, pronto, resolveu o problema. Mas você precisa chegar naquele ponto, né? E em alguns casos foi possível, foi viável, em alguns casos não foi, por motivos por causa de cronograma e por não ser prático. Então, teve todo o histórico de cores. Muito bem, você vai agora visitando o prédio, você vai tentar descobrir quais são as cores que tiveram que ser extraídas a fórceps dos fornecedores. Né? Não é a força, foi com muita boa vontade de todos. Isso é interessante. Aliás, essa é uma pergunta que eu te faço. Como é que foi trabalhar? Quando você se formou, trabalhou no Brasil um período, foi para a Itália, depois foi para a Inglaterra e acabou ficando por ali. Como é que foi trabalhar no Brasil, trabalhar no teu país e descobrir o nosso modo de trabalhar? Você que conhece a língua, você que conhece a cultura, mas acho que existem meandros que só o trabalho específico nos mostra, né? Eu acho que está sendo um grande aprendizado. Eu acho que qualquer experiência que você tenha, isso eu acho que vale para qualquer lugar que você vai, não é específico do Brasil, não. Eu acho que assim, você pode trazer uma bagagem grande, só que as questões específicas de trabalho é de cada local, né? Você falou bem, assim, quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar em projetos de arquitetura aqui, depois de já ter tido a minha carreira profissional, principalmente na Europa, eu acho que a coisa em comum é assim, eu falava a língua com os probleminhas que eu ainda tenho de traduzir de um lado para o outro, principalmente na parte técnica, no vocabulário técnico, eu estou sempre perguntando, como fala isso mesmo em português? Porque tem coisas específicas que não, assim, não existe a palavra, às vezes não existe nem o produto, quanto mais a palavra para definir aquele produto. Mas eu acho que existe boa vontade de conseguir chegar onde nós chegamos, por exemplo. Só que não é o que normalmente o mercado está acostumado. Então, essa questão de que fornecedores que acabaram sendo envolvidos do começo ao final foram os que se colocaram mais à disposição de não tem isso. Então, vamos ver como chegamos, como vamos chegar ao que se está buscando. E é lógico, obviamente, assim, dentro do cronograma da obra e dentro do custo que o cliente disponibilizava. Então, assim, foi muito esforço mesmo e boa vontade de todos os envolvidos. Isso, assim, a construtora teve um empenho grande, os fornecedores também, os projetistas, o cliente também ficou à frente ali, ajudando ajudando a equipe toda. Então, eu acho que assim é possível fazer, mas tem que ter boa vontade, tem que ter interesse, né? Qualquer área, né? Isso eu acho que vale para qualquer projeto e para qualquer local, né? E felizmente a gente encontrou isso aqui e eu acho que tem muito mais assim em conhecendo como se trabalha aqui, já dá para ter umas pistas assim de certas coisas que você não tenta fazer ou certas coisas que você tenta fazer de uma outra forma para chegar num resultado específico. E isso é assim, acho que é só o tempo mesmo e a experiência que te dá. Eu estou engatinhando. Mas a gente ainda vai te ter por aqui, porque nós fizemos só uma parte, a fase 1. Estamos todos aguardando a fase 2, em que temos os 2 prédios, e você estará acompanhando e dando continuidade a esse trabalho, que enfim, vamos continuar precisando da mesma boa vontade, não é? Claro, eu acho que essa fase 2, assim, o projeto inteiro tem o outro edifício, o espaço público entre
os dois edifícios, ele tem um aspecto até simbólico aqui entre esse volume que se cria a partir dessa geometria, que tem uma escala bem interessante a nível urbano. Então, é óbvio que isso é uma definição do cliente, mas nós gostaríamos muito que a fase 2 estivesse aí no horizonte. Todos queremos, que agora olhamos a fase 1 e sentimos a necessidade de ter a fase 2, já queremos essa paisagem. E esperamos que o mais breve possível. Além do Aqua, que um dia se chamou Pátio da Marítima, descobri agora, temos outros projetos da Foster Partners acontecendo no Brasil, em fase inicial? Tem a caminho. Não tem nenhum projeto ativo no momento, mas a gente tem conversas com alguns clientes e esperamos que a nossa presença aqui possa permanecer aí por um tempo. Vamos ver. Muito bacana. Bom, a gente não conseguiu se encontrar no Rio de Janeiro, a gente se encontrou aqui em São Paulo. A Casa Cor Rio de Janeiro foi até o comecinho de dezembro, Casa Cor Rio de Janeiro 2017. O prédio podia ser visitado, essa era uma grande vantagem, você conhecia lá também um pouquinho dessa história. Todos os vídeos que a gente fez de Casa Cor Rio de Janeiro estão no nosso canal Casa Cor _ oficial no YouTube, então você consegue ver um pouquinho mais deste edifício. Em cada uma das entrevistas, a gente contava um pouco do que tinha aprendido sobre a arquitetura e também sobre a região. Te agradeço demais por essa aula de arquitetura que eu tive hoje, uma super aula, aprendi muito, adorei. Acho que esse é um material que qualquer estudante de arquitetura valeria mais do que um semestre inteiro de aula, olhar um material desse. Então, te agradeço, parabenizo vocês pelo trabalho. A gente continua mostrando, vai continuar falando de vocês, vai continuar falando do prédio. Quando vier a fase 2, a gente volta para conversar novamente. Tá bem. Combinado? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade aí de falar sobre o projeto, mas eu gostaria, obviamente, de agradecer a Tishman pela oportunidade de participar desse projeto, de ter a nossa presença lá no Rio de Janeiro e pela Casa Cor também. Teve essa conversa a semana passada, a gente estava comentando que, na verdade, assim, é tão importante para a gente, quando faz um projeto, ver que ele consegue virar adulto, ser ocupado e ter vida própria, que é para isso que a gente está fazendo o projeto, né? E a Casa Cor possibilitou isso, e possibilitou isso numa luz muito bonita, numa atmosfera, num espírito que é o que a gente gostaria de ver, não só a fase 1, como a fase 2. Aí pela frente. Aguardamos. Quem sabe Casa Cor na fase 2? Muito bom. A gente continua, então, com o TV Casa Cor, falando um pouquinho dos edifícios que receberam Casa Cor ao longo de 2017. Muito obrigada.